Bom, gostaria de registrar aqui a presença do ministro Luiz Roberto Barroso, que vai fazer o encerramento do Congresso. Gostaria de agradecer ao ministro. Enfim, a gente já leu aqui o currículo do professor Barroso. Eu sou suspeito aqui para falar, sou um grande fã, um grande admirador do trabalho do ministro Roberto Barroso. Já li praticamente todas as suas obras e todos aqui sabem que, além de um grande escritor, o ministro Barroso também é um excelente orador. Então, sem mais delongas, que eu sei que o ministro também tem um outro compromisso, gostaria de passar a palavra para o ministro Luiz Roberto Barroso para fazer o encerramento do Congresso. Prezado Rodrigo, prezado Marcelo, prezado Rafael, doutora Joana, tenho muito prazer, muita honra de estar aqui, que para mim é sempre uma alegria, para mim é estar em casa. Eu, quando entrei ali, até ia perguntar ao Marcelo, onde é que é a minha sala? Fui muito feliz aqui por muitos anos e venho aqui sempre com muita alegria para rever amigos e repensar e trocar ideias com todos. O tema que eu propus para a minha palestra breve de encerramento é mudança climática, desenvolvimento sustentável e preservação da Amazônia. Eu gostaria de falar um pouco sobre cada um desses temas dentro do tempo que nós temos disponível. A questão, eu gosto de dizer que existem três grandes questões marcantes da nossa época, do nosso tempo, que são a revolução tecnológica, a crise da democracia e a mudança climática. A revolução tecnológica modificou completamente o modo como a gente vive, como a gente faz uma pesquisa, como a gente compra uma passagem de avião, reserva um hotel ou se desloca pelo país afora. E nós incorporamos nos últimos tempos um novo vocabulário que inclui palavras que até anteontem não existiam e sem as quais hoje a gente já não saberia viver. WhatsApp, Telegram, que no Brasil ficou perigoso, Spotify, Uber, Google. Portanto, há um admirável mundo novo, que eu diria, da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão em 3D, dos carros autônomos, da internet das coisas. Esse é, eu diria, um dos grandes processos de transformação do mundo contemporâneo. O outro é um pouco a crise da democracia que nos aflige a todos. E esse é um fenômeno, de certa forma, mundial, em que há, em alguns países do mundo, uma certa superposição de três fenômenos diversos, mas perigosos, que são uma intolerância conservadora, o populismo e o autoritarismo. E em alguns países do mundo isso já se tornou um problema grave. Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Filipinas, Ucrânia, Nicarágua, Venezuela. Há um momento de recessão democrática. E eu considero que a terceira questão definidora do nosso tempo é a mudança climática, que é um problema que enfrenta duas grandes circunstâncias no seu equacionamento. Ela não facilitou a minha vida aqui, não. Ela deixou... enfrenta duas questões relevantes. A primeira, em relação à mudança climática, é um misto de desconhecimento com ceticismo a propósito da gravidade da situação. Muita gente, muitas lideranças mundiais importantes nos Estados Unidos e no Brasil ainda desqualificam a importância desse fenômeno da mudança climática e o impacto que produzirá sobre o mundo em geral. Embora a quase totalidade dos cientistas relevantes não tenham nenhuma dúvida em afirmar que existe um problema, o problema é grave e o problema é causado pela atividade humana. Esse é o primeiro problema, uma certa desinformação misturada com ceticismo. E o segundo problema, Rafael, é que o impacto ambiental que se produz hoje, volume de emissões de gases de efeito estufa,
produzido hoje só vai verdadeiramente impactar a vida das pessoas daqui a 25, 50 anos. É o que se chama de climate lag. E, portanto, isso funciona como um desincentivo para as medidas necessárias, na verdade, urgentes, que já deveriam ser tomadas desde agora. Isso está tendo tradução simultânea? Tá. Eu devo estar matando o tradutor simultâneo com a velocidade que eu estou falando, eu peço desculpas. Mas é porque a gente tem uma hora cravada aqui. O grande conceito nessa matéria continua a ser o de desenvolvimento sustentável, que de longa data é conhecido como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. E é um conceito que, na verdade, ele tem uma dimensão econômica, uma dimensão social e uma dimensão ecológica. Sem querer ser didático num ambiente em que as pessoas já estão bem informadas, o aquecimento global está associado, sobretudo, ao efeito estufa. Eu vou gastar um parágrafo, Rodrigo, falando o que é efeito estufa, porque durante um bom tempo eu lia o efeito estufa e eu não sabia exatamente o que era. E, portanto, o efeito estufa pode ser assim descrito. Ele, em grande parte, é um fenômeno normal. A radiação solar chega à Terra e é refletida de volta para o espaço, sendo que parte dessa energia fica retida na atmosfera pela existência de alguns gases que retêm o calor, retêm parte da energia solar. E isso é indispensável, aliás, para que haja vida na Terra, porque mantém a temperatura em condições relativamente amenas. Porém, o que aconteceu desde a Revolução Industrial e crescentemente é que um conjunto de atividades humanas, sobretudo a emissão de combustíveis, a queima de combustíveis fósseis como petróleo, gás natural e carvão, a queima aumentou significativamente a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, a isso se somando outras atividades como o desmatamento, a agricultura e a pecuária. Este aumento de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera que tem causado esse fenômeno que é o aquecimento global, que é uma das principais manifestações, eu diria, da mudança climática. Evidentemente, isso produz muitas consequências sobre o ecossistema da Terra. Algumas já são cientificamente demonstradas, eu listei aqui. Além, evidentemente, do aumento da temperatura global, nós temos o aquecimento dos oceanos, o derretimento das calotas polares na Groenlândia e na Antártida, a retração das geleiras, a perda de cobertura de neve no hemisfério norte, elevação do nível do mar, extinção de espécies e um número crescente de fenômenos climáticos extremos, como furacões, enchentes, secas e ondas de calor. Um dos grandes problemas associados à mudança climática é que o seu enfrentamento exige medidas de natureza global, de natureza transnacional. Nenhum país consegue enfrentar e resolver esse problema sozinho. Preciso que haja uma parceria internacional. E, interessantemente, como não é possível uma solução puramente local, parte dos líderes nacionalistas negam a existência do problema porque eles não podem resolver pela técnica tradicional do discurso nacionalista. A Organização das Nações Unidas tem um regime jurídico para o enfrentamento da mudança climática, fundado em 3 grandes tratados, que são a Convenção Quadro, que entrou em vigor em 94, o Protocolo de Quioto, que entrou em vigor em 97, e o Acordo de Paris, que é de 2016. Todos eles procuram limitar as emissões de combustíveis fósseis e conter o desmatamento. Evidentemente, esse quadro geral e, sobretudo, os efeitos práticos
do Acordo de Paris são, nesse momento, impactados pela decisão dos Estados Unidos de se retirarem do acordo. Não por acaso, no Fórum Mundial Econômico de Davos, na Suíça, as maiores preocupações e as grandes discussões das lideranças políticas foram em torno das mudanças climáticas, do aquecimento global e da perda de biodiversidade. E, sintomaticamente, Marcelo, a estrela do evento na Suíça não foi ou não foram os estadistas dos principais países do mundo que lá estiveram e fizeram as suas apresentações. A grande estrela do Fórum Econômico Mundial foi uma menina que nem maior de idade é ainda, a mudança climática e o aquecimento global. Mas a verdade, e no Brasil isso também é importante, é que o avanço desse fenômeno finalmente conseguiu colocar na ordem do dia do debate público preocupações em relação à mudança climática, ou seja, são preocupações que finalmente deixaram o gueto dos iniciados e estão essas preocupações entrando no mainstream das sociedades de uma maneira geral, e já há mobilizações importantes no sentido de se estimularem os comportamentos públicos e privados que não contribuam para o aquecimento global. Quem estiver acompanhando, é um grande movimento. Eu estava nos Estados Unidos até pouco tempo, já estou testado, estou bem, que é o movimento pelo desinvestimento em empresas de petróleo em geral, o que eles chamam de divestment. E há mobilizações. Eu estava em Harvard, os alunos se mobilizaram no jogo tradicional entre Harvard e Yale. Eles sentaram no campo, fizeram um protesto muito significativo para que os fundos patrimoniais dessas universidades, os endowments, não investam dinheiro nessas companhias que se utilizam de uma energia que não é considerada limpa, aliás, produzem uma energia que não é considerada limpa. Portanto, esse é um brevíssimo relato do quadro mundial. Eu, infelizmente, não pude estar aqui durante todo o congresso, até gostaria, tenho muito interesse nesse tema, portanto, pode ser que eu esteja repetindo coisas que já foram ditas aqui, mas estou encadeando o meu próprio raciocínio para chegar onde queria chegar nessa nossa conversa, que é na Amazônia e como ela impacta este tema da mudança climática e do aquecimento global. Alguns dados geopolíticos importantes sobre a Amazônia, que ocupa a Amazônia inteira, chamada Bacia Amazônica, 6.869.000 quilômetros quadrados, o que corresponde a 40% de toda a América do Sul. A região da Amazônia, ela compreende 9 países. Eu tirei a minha nota de pé de página aqui, não vou poder dizer todos os nomes dos 9 países. Ou posso, sim. Por que não posso? Bolívia, na ordem alfabética: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Esses são os 9 países em que se situa a região amazônica, a maior parte dela de cobertura florestal. No Brasil, se criou o conceito de Amazônia Legal. Portanto, não é apenas uma região geográfica, mas há uma definição legal do que seja a Amazônia, e aí estão incluídos
os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, e também o Mato Grosso, parte do Tocantins e parte do Maranhão. Interessante que a Amazônia Legal tem um bioma, um ecossistema que não é só de floresta amazônica. Também há uma área do Cerrado e uma área de Pantanal. Pois bem, além disso, na Amazônia brasileira, portanto, na Amazônia Legal, existem 25 milhões de habitantes, dentre os quais os remanescentes da maior parte das comunidades indígenas que existe no Brasil. São 170 povos indígenas, dos quais 46 ainda isolados ou praticamente sem contato com a nossa civilização convencional. Por que eu estou falando de Amazônia dentro do tema mudança climática? Porque a Amazônia é um dos principais elementos no mundo responsáveis pela mitigação climática, pela contenção do avanço do aquecimento global. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e a maior concentração de biodiversidade do mundo, ou seja, a maior concentração de espécies da fauna e de espécies da flora em todo o mundo. E a derrubada da floresta, evidentemente, produz um impacto. Quais são as 3 grandes importâncias da floresta amazônica? Eu tenho uma superstição na vida de classificar tudo em 3. Portanto, tem funcionado para mim. E é uma superstição que vem no tempo em que eu estudei direito tributário, em que a gente aprendia que havia 3 espécies de tributos: imposto, taxa e contribuição de melhoria. E vivíamos todos felizes e em paz. Até que um dia o regime militar criou um empréstimo compulsório e conseguiu um parecer de um grande jurista que disse: empréstimo compulsório também é tributo. Romperam a barreira dos 3, nunca mais houve consenso sobre a classificação dos tributos no direito brasileiro. Portanto, eu acho que as classificações que funcionam são as tricotômicas. Eu divido tudo em 3. Não tem nada a ver com a Santíssima Trindade, nem com a dialética hegeliana. É mais simples do que isso. E se alguém disser: mas esse sujeito, professor de Direito, ministro do Supremo, cultiva esse tipo de superstição, eu gosto de citar Niels Bohr, que foi o vencedor do Prêmio Nobel da Física, um dinamarquês que trabalhava com mecânica quântica, seja lá o que for isso. E ele ganhou o Prêmio Nobel. E um jornalista, tem sempre um jornalista na área também, já aprendi isso, um jornalista vai visitá-lo e verifica que ele tem na porta de entrada do gabinete dele uma ferradura. E aí o jornalista pergunta: mas por que ele, um cientista, um homem que vive na objetividade da vida, um agnóstico, tinha aquele símbolo de superstição? E ele respondeu: é que parece que dá sorte mesmo para quem não acredita. Portanto, eu sou um militante dessa crença também. O primeiro grande papel da Amazônia é esse que acabo de dizer, relativo à biodiversidade, à preservação das espécies da flora e da fauna, cuja supressão produz impactos sistêmicos impensáveis. Eu aqui não vou ter tempo, mas há estudos muito interessantes demonstrando como você quebra toda a ecologia de uma parte do oceano se você tirar as estrelas do mar, por exemplo. O segundo fator que faz a Amazônia ser particularmente importante é o papel que ela desempenha no ciclo da água. A Amazônia é responsável por um fenômeno que se chama evotranspiração, pela absorção de água do solo e transferência dessa água sob a forma de umidade e vapor para a atmosfera. Além disso, ela absorve umidade que vem dos oceanos e depois transfere essa umidade, esses fluxos atmosféricos de vapor para outras partes do país e da América do Sul. É o que se chama de rios voadores, em que a Amazônia é decisiva para
o ciclo climático do Sudeste e do Centro-Oeste, com as chuvas que se originam de lá. Portanto, quase tudo na natureza tem um efeito sistêmico, até pelo fato de que areias do deserto vêm cair aqui na Amazônia. Portanto, a gente muitas vezes nem consegue compreender exatamente os ciclos da natureza e o papel que a biodiversidade desempenha. Portanto, a Amazônia tem esse papel no ciclo da água, pelas chuvas e pela quantidade de água doce que faz desaguar também no oceano, contribuindo para o equilíbrio do próprio oceano. E, em terceiro lugar, o poder que a floresta tem de absorção do carbono. O processo de fotossíntese que a gente aprendia lá no primário é um processo que envolve a retenção de carbono e a liberação de oxigênio para a atmosfera. De modo que a Amazônia tem esse grande papel na mitigação climática, que é tirar o dióxido de carbono, que é o principal gás estufa da atmosfera. De modo que quando você derruba a floresta, você não apenas impede que ela retenha o carbono, como libera o carbono que ela já reteve, portanto, com consequências muito graves. Nós vivemos muitas décadas no Brasil sem nenhum grau de consciência ambiental, em que se achava que a Amazônia era um estorvo, um problema, e que era preciso desmatá-la, e, de certa forma, essa foi a política que vigeu nos anos 70, no período do regime militar, em que se construiu a Transamazônica, e havia uma preocupação justificável com o fato de se ter uma área totalmente erma no país, sem nenhum tipo de presença do Estado brasileiro. E, portanto, começa uma certa ocupação da Amazônia, inclusive pelas Forças Armadas e pelo Exército, com pelotões de fronteira, e com a construção da Transamazônica, de outras rodovias e de infraestrutura, e com o incentivo de que colonos se transferissem para a Amazônia e desenvolvessem agricultura e pecuária na Amazônia. Portanto, tudo começa com uma cultura altamente predatória da floresta de uma maneira geral. E entre 1970 e 1990, 10% da Amazônia são efetivamente desmatados, e se chegou a, num determinado momento, em 2004, quando 27 mil quilômetros quadrados de floresta foram desmatados. Aquilo acendeu uma luz amarela e estamos em 2004, o Brasil começa um grande programa, estávamos no governo Lula, segundo ano do governo Lula, um ambicioso programa que era o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, que era um plano executado em diferentes fases que envolvia regularização fundiária, monitoramento do desmatamento, fiscalização rigorosa e a promessa, que talvez tenha sido a parte menos concretizada, de desenvolvimento de uma economia própria para a floresta. Uma política que criou diversas unidades de conservação, largas unidades de conservação, e uma política de demarcação de terras indígenas. A experiência demonstra que as áreas indígenas demarcadas são aquelas que sofrem o menor grau de desmatamento, menos de 2% de desmatamento. E ali, entre 2004 e 2012, se reduziu em 80% o desmatamento e se iniciou um discurso que é imperativo de termos um modelo de desmatamento líquido zero. Mas a verdade é que, a partir de 2013, esse desmatamento voltou a crescer. Em 2018, chegou a números que se consideravam recordes, e agora em 2019 foi pior ainda, quase 10 mil quilômetros quadrados de floresta foram desmatados, um aumento expressivo em relação a 2018, que já tinha sido um ano ruim. Portanto, nós voltamos a um certo estágio de falta de consciência ambiental e da importância da manutenção da Amazônia para o Brasil e para o mundo, sempre lembrando que a Amazônia e a sua capacidade de retenção de carbono é
um dos grandes fatores de mitigação do aquecimento global. O Brasil foi, de 2004 a 2012, o maior contribuinte para a redução de dióxido de carbono na atmosfera devido à queda expressiva no desmatamento na floresta amazônica. De novo, e considero isso importante, desmatou-se uma área correspondente a quase 2 Alemanhas nos últimos 40 anos, sem que isso tivesse implicado no aumento de 1 ponto percentual sequer do PIB da região amazônica. Portanto, nós estamos derrubando a floresta sem nenhum proveito relevante daí advindo. A dinâmica do desmatamento funciona mais ou menos assim. Primeiro, se extrai a madeira nas árvores nobres, depois se taca fogo na floresta para limpar a área e depois entra a plantação de soja ou a criação de gado, mais a criação de gado até do que a plantação de soja, e em seguida se procura regularizar essa área pública que foi grilada. Portanto, você tira as madeiras nobres, o que já provoca em si a degradação da floresta. Depois você desmata com a queimada. Depois você... que bom. É que eu estou correndo contra o tempo, porque eu tenho um avião para pegar. Mas o avião atrasou um pouquinho. Coisa boa. Quer dizer, boa para mim, pode ser que vocês estejam querendo que eu acabe logo. A dinâmica do desmatamento, portanto, é retirada de árvores nobres, e se parar por aí já criou uma degradação relevante da floresta. Porém, os sistemas de monitoramento só detectam desmatamento, que eles chamam de corte raso. A simples retirada das madeiras nobres não são captadas. Então, há áreas que estão degradadas sem que isso tenha sido percebido, sem que isso tenha sido identificado. Depois vem a queimada, depois da queimada vem, então, a pecuária, a agricultura e a tentativa de regularização dessa terra que era área pública e efetivamente foi grilada. Um mundo sem Amazônia será um mundo que sofrerá o impacto climático da não retenção de carbono, das não chuvas no Brasil e na América do Sul, com as consequências que isso trará para o setor do agronegócio e para toda a produção de energia elétrica no Brasil, cuja matriz é predominantemente hidráulica, como nós sabemos. De modo que só por incultura ou por insciência alguém pode achar que a derrubada da Amazônia é bom, é um fenômeno positivo do ponto de vista econômico ou social. A Amazônia, ela é vítima de um conjunto importante de crimes ambientais que não são ou não vêm sendo enfrentados com a seriedade devida. Fiz uma pequena lista deles e nós temos no Brasil uma lei de crimes ambientais e temos especificamente também o Código Florestal. O principal crime que ocorre na Amazônia é o de desmatamento e de queimadas. Ambos são tipificados na legislação brasileira como crimes. Em segundo lugar, e este é um crime genérico que pode estar associado a outros. Um deles, muito importante, é a extração e o comércio ilegal da madeira que é extraída. Outro crime grave praticado na Amazônia, relativamente impune, é a mineração ilegal, o garimpo e a mineração ilegal. E aquele garimpo dos filmes Irmãos Coragem, da novela Irmãos Coragem, o sujeito ia com a bateia, até ainda existe residualmente, mas hoje em dia a mineração, o garimpo, Irmãos Coragem, peguei pesado, né? De outra vida. A ideia desse garimpo romântico do sujeito na beira do rio com a bateia lá peneirando
existe residualmente, mas na verdade hoje em dia a mineração é feita com um maquinário pesado, com alguma sofisticação, mas com métodos primários que jogam mercúrio nos rios, poluem os rios e também comprometem a sobrevivência das populações locais, indígenas ou tradicionais que vivem nessas regiões. Há um estado brasileiro, que é o estado de Roraima, que se tornou o maior exportador de ouro do Brasil, sem ter nenhuma mina de ouro concedida. Portanto, toda a exploração, 100% da exploração, é ilegal. Aliás, a maior parte da exploração de ouro na Amazônia é completamente ilegal. Portanto, o garimpo ilegal, ele contribui em alguma medida para o desmatamento, não é o fator principal, mas cria cicatrizes na área geográfica que ocupa, polui os rios e priva o Brasil de uma riqueza que, evidentemente, poderia aqui permanecer, que é uma grande quantidade de ouro que é extraída e contrabandeada. Há um crime pouco referido no Brasil, mas internacionalmente considerado relevante, que é a caça ilegal e o tráfico de animais silvestres. Há o crime, os crimes que são praticados, sobretudo de homicídio, contra os defensores da floresta. Dois casos emblemáticos foram o Chico Mendes, que defendia um desses grupos de habitantes tradicionais que viviam do cultivo das seringueiras, e mais recentemente de uma missionária americana, Dorothy Stang, que foi igualmente vítima de homicídio na Amazônia. E a característica desses homicídios, que somam algumas centenas na última década, é a mais absoluta impunidade. Geralmente fica por isso mesmo, pouquíssimos casos são levados a júri. E, por fim, existe algo que talvez não seja propriamente tipificado como crime, ou não é frequentemente tratado como crime, que é a grilagem de terras, é a ocupação privada de áreas públicas que você desmata, ocupa e tenta regularizar. E o que é pior, de tempos em tempos, na pior tradição brasileira, você deixa criar o fato consumado das situações ilegais e depois você edita uma lei para regularizar. Portanto, já tivemos uma lei que era para ser a única no governo Lula para legalizar todo para trás e não deixar mais acontecer. Depois teve uma nova lei no governo Temer, fazendo a mesma coisa, permitindo a legalização e vendendo a preços muito baixos as terras griladas, e já agora há uma medida provisória do governo Bolsonaro na mesma linha de permitir, e cada vez se aumenta mais a área que se pode legalizar. E, portanto, há essa imensa e negativa, eu diria, apropriação privada do espaço público. Portanto, nós não temos sido felizes em muito tempo no tratamento da Amazônia. Houve avanços importantes, eu repito, entre 2004 e 2012, com uma política que envolvia monitoramento, fiscalização e repressão. Faltou, e esse é o ponto que eu gostaria de entrar agora, já indo para o capítulo final, a criação de alternativas de vida para os 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia Legal brasileira. Porque você tem grandes empresas, grandes grileiros, e você tem também o pequeno agricultor, o pequeno criador, que não tem outra alternativa de subsistência e, portanto, ele desmata para sobreviver. Não é ele a principal causa. Até porque essas pessoas frequentemente são mão de obra barata dos grandes desmatadores. Portanto, não é uma agricultura de autossustentação que realmente é a grande responsável. Mas a verdade é que você tem uma população de 25 milhões de pessoas que precisa viver. E, portanto, é preciso pensar o que se tem chamado
uma economia da floresta ou uma bioeconomia. Ao longo dos anos, nós experimentamos 2 modelos na Amazônia. O primeiro modelo foi aquele que começou nos anos 70, que é o avanço sobre a floresta e, portanto, uma exploração de atividade econômica que derruba a floresta, pela extração de madeira, pela criação de gado ou pela plantação de soja ou de qualquer outro produto. Algumas áreas têm cana também. Esse foi o modelo que vigorou crescentemente, eu diria, até que se acendeu a luz amarela em 2004. A floresta está sendo totalmente derrubada. E aí vem este grande plano que eu me referi para a Amazônia, que faz um pouco o extremo oposto. Passa a criar grandes unidades de conservação, onde não é possível nenhum tipo de atividade econômica, e demarcam-se grandes extensões de áreas indígenas. As 2 providências contêm significativamente o desmatamento, porque quando você cria uma unidade de conservação, cria uma reserva indígena e fiscaliza, você impede qualquer tipo de atividade econômica naquelas áreas e, consequentemente, você preserva a floresta. Este plano, portanto, os 2 extremos. A ideia que hoje se tornou mais corrente e a sua implementação necessária é a ideia de criação de uma terceira via, que é você criar um modelo de exploração econômica da floresta e dos seus produtos sem derrubar a floresta. Porém, a constatação a que se chegou, e acho que é natural e óbvia, é que a economia puramente extrativista, de você pegar castanha, ou mesmo açaí e cupuaçu e exportar, não é suficiente para você criar uma cultura, ou uma economia efetivamente sustentável, porque você não agrega valor e, portanto, é a mera exportação de produtos primários. Portanto, a ideia que se tornou mais corrente nos últimos anos, defendida por um professor brasileiro reconhecido internacionalmente de nome Carlos Nobre, é você criar uma bioeconomia ou o que se chama economia 4.0 aplicada à Amazônia. Isso, no entanto, pressupõe o que significa a economia 4.0. Na verdade, o mundo passou por 3 grandes revoluções industriais. A primeira, de meados para final do século XVIII, que era a do vapor. A segunda, já no século XIX, a da eletricidade. E a terceira, que já é nossa contemporânea, que foi a chegada dos grandes computadores e depois a interconexão pela internet de quase toda a população mundial. Portanto, o símbolo da primeira revolução industrial é o vapor, simplificando, né? O símbolo da segunda revolução industrial é a energia elétrica, o símbolo da terceira revolução industrial é a internet, a interligação dos computadores, e agora há o que se tem chamado de uma quarta revolução industrial, que é um pouco o casamento da tecnologia da informação com a biotecnologia e as potencialidades que isso traz para a economia e para a vida de uma maneira geral. Pois bem, a ideia é se conseguir aplicar essas... o casamento da tecnologia da informação com a biotecnologia anuncia o que se chama a quarta revolução industrial, que mistura um pouco o humano com o mecânico, o físico com o virtual. E, portanto, a ideia é que se consiga implantar esta quarta revolução industrial na Amazônia para, com investimento em ciência e tecnologia, você ser capaz de desenvolver e patentes, pesquisas de medicamentos, pesquisas de novos cosméticos, pesquisa que se beneficie
do conhecimento tradicional dos povos da floresta relativamente a muitas plantas. A pesquisa revela que o açaí, que é um produto importante de exportação da região amazônica, a marca açaí tinha sido patenteada, na verdade a marca tinha sido registrada por uma empresa japonesa, ninguém podia mais usar o nome açaí, e o governo brasileiro conseguiu derrubar, coisa semelhante aconteceu com o cupuaçu. Mas, de novo, a simples exportação de matéria-prima não torna um país desenvolvido nem uma economia sustentável. Portanto, é preciso agregar valor, é preciso investir em ciência e tecnologia. O mundo está muito preocupado com a Amazônia, já há algumas instituições de pesquisa e, portanto, era preciso trazer cientistas do mundo inteiro e os melhores do Brasil se juntarem aos que lá já estão e ter um grande projeto de agregação de valor com pesquisa e tecnologia para tornar a floresta autossustentável com uma economia que não degrade a floresta e com a ajuda de mecanismos internacionais de financiamento da preservação da floresta. Até já existem, não têm funcionado muito bem. Um deles chama-se REDD+, o outro chama-se Clean Development Mechanism. E criou-se um mercado pelo qual os países mais desenvolvidos investem em projetos de redução de carbono nos países que têm floresta, e aí tem diversos mecanismos. Se você excedeu a quantidade de carbono que você poderia queimar, você compra. O mecanismo não deu muito certo ainda, mas a gente precisa pensar. Eu acho que o mundo e o Brasil têm interesse na preservação da Amazônia. Essas pessoas que estão lá precisam viver e, evidentemente, há uma contribuição internacional e nacional financeira de preservação da floresta que é legítima. Mas na vida é muito melhor ser autônomo do que dependente dos outros. Portanto, o ideal mesmo é tentar criar uma economia autossustentável na Amazônia. Mas para isso é preciso investir em ciência e tecnologia, que não parece ainda ser uma prioridade nessa quadra da vida brasileira. Portanto, era essa, Rafael, Rodrigo, Marcelo e Joana, a contribuição que eu imaginava poder trazer. Um debate sobre a Amazônia dentro do tema geral da mudança climática, porque acho que a Amazônia talvez seja um dos biomas mais importantes do mundo para a mitigação climática, para a contenção do aquecimento global. Portanto, eu gostaria de concluir tentando derrotar essa crença que ainda prevalece em certos espaços brasileiros de que a derrubada da floresta significa desenvolvimento. A derrubada da floresta significa subdesenvolvimento, inclusive por déficit cognitivo, pela incapacidade de perceber que a riqueza da floresta é ela de pé e não derrubada, e sermos capazes de explorá-la adequadamente. Sempre lembrando que o desmatamento de mais de 800 mil quilômetros quadrados ao longo de 40 anos não significou um mínimo aumento do PIB da Amazônia. Portanto, não é a solução do problema social do Amazônida derrubar a floresta. Nunca foi e nem vai passar a ser. Antes, pelo contrário, você degrada a única fonte verdadeira de subsistência de longo prazo e sustentável dessas pessoas. Portanto, eu gostaria um pouco de terminar como comecei, para dizer que a Amazônia é um dos maiores ativos brasileiros, ela vale muito de pé, e só por desinformação ou desamor ao Brasil, alguém pode achar que ela derrubada vale mais do que de pé. Muito obrigado.